Saudações calorosas, estimados, sejam todos bem-vindos à nossa terceira e última aula. É um prazer enorme fazer parte e ser sua companhia durante esta jornada. Quero realçar para cada um de vós que se encontra aí a partir de casa, pode estar também no trabalho, que estamos diante da nossa terceira e última aula, mas este não significa o fim da nossa jornada. Como já vinha referindo, os meus colegas também nos outros encontros vinham referindo, o nosso objetivo é te revelar ferramentas que irão te permitir realizar, elaborar a sua monografia em 30 dias. O que significa que hoje estamos diante da nossa terceira aula, mas é o início da nossa jornada. Quero realçar, hoje, durante, depois, no meio, algum momento da nossa aula, irei revelar para vocês uma grande surpresa que nós preparamos. Então, fique atento, não se distraia, fica aqui até ao fim, porque a qualquer momento iremos intervir para revelar para si qual é a surpresa que nós preparamos pensando exatamente em você. Hoje temos um encontro muitíssimo especial, onde iremos falar acerca da monografia em 30 dias. Falar de monografia em 30 dias, acredito que para muitos isso ainda é uma utopia, para muitos isso ainda é algo impossível. Para isso, eu tenho uma frase que eu quero que cada um coloque em sua mente. O único limite que nós temos é aquele que nós impomos a nós mesmos. O que eu pretendo dizer com isso? Desde o momento que você coloca em sua mente que você não é capaz, desde o momento que você coloca na sua mente que algo é difícil, fique sabendo que é um obstáculo que estás a colocar no que diz respeito ao alcance do seu objetivo. Para que consigas alcançar o seu objetivo, para que consigas ter a sua monografia neste período de 30 dias, comece retirando as desculpas, comece retirando da sua mente essa ideia de que estamos diante de algo impossível, de algo difícil, porque a derrota antes de qualquer meio parte da nossa mente. Então, antes de qualquer coisa, para que consigas de fato nesta jornada de 30 dias ir até o fim e conseguir ter a sua monografia nesse prazo estabelecido até dia 31 de outubro, tire da sua mente que isso é impossível, tire da sua mente que isso é difícil. Comece já tirando todas aqueles obstáculos, aquelas desculpas que você coloca em sua mente para não conseguir alcançar o seu objetivo, porque esse é o único limite que você tem, é esse que você está a impor a si mesmo. Hoje temos um tema muitíssimo importante, que é o escopo de uma monografia. Eu posso elaborar um projeto perfeito, eu posso elaborar uma introdução perfeita, uma revisão da literatura perfeita, metodologia que traça exatamente todo o percurso de uma monografia. Mas o coração da monografia é a análise e interpretação de dados, é a apresentação e discussão dos resultados que eu fui ao campo colher. Então, ainda que todo o processo tenha sido bem sucedido, se eu não faço conforme deve ser a análise e interpretação dos dados, e que isso parte até da própria coleta de dados, eu não terei sucesso na minha monografia. Por quê? Porque, como já vínhamos falando, a fase do projeto nós estamos já a prever o que nós pretendemos, sendo que nessa fase da coleta, análise e interpretação dos dados é onde nós já estamos a elaborar, onde estamos já a fazer aquilo que era o nosso objetivo e que nós já vínhamos prevendo, que é a nossa monografia. Então, antes de qualquer coisa, antes de ir ao terreno, vamos supor que já esteja aí um projeto, há que saber quais são as técnicas de coleta de dados que existem. Técnica de coleta de dados consiste num conjunto de métodos, procedimentos rigorosos que são utilizados para obter informações relevantes acerca de um determinado fenômeno ou tema investigado. Então, aqueles conjuntos de métodos, ferramentas, nós chamamos de técnicas de coleta de dados. Entre as técnicas de coleta de dados temos o questionário, temos a entrevista, temos a observação, temos a pesquisa documental. Entrevista, há que realçar algo, existe entrevista estruturada
e entrevista semi-estruturada. Quando estamos diante de uma entrevista estruturada, é aquela que já obedece um roteiro fixo, sendo que a semi-estruturada, nós só temos ali algumas questões para nortear, mas o pesquisador ele está livre de fazer alterações com base na conversa que vai tendo ali, principalmente se for uma entrevista presencial, é livre de elaborar, de modificar uma questão ao longo da conversa. Questionário, como nós sabemos, pode se apresentar por meio de inquéritos de diferentes maneiras, que iremos com mais vagar debruçar e explicar melhor o que é isso. E a observação, também não menos importante, consiste numa técnica em que o pesquisador é participante ou ele observa o fenômeno estudante. A observação pode ser direta, assim como pode ser indireta. E também temos a pesquisa documental. Na pesquisa documental é quando o pesquisador entra em contato com documentos, legislações, relatórios e baseia a sua pesquisa nesses instrumentos escritos. Então, como já vinha dizendo, temos muitas novidades para o dia de hoje. Agora, irei convidar o meu colega, o nosso professor José, que irá explicar muito mais, com mais vagar, acerca das técnicas, coleta de dados, as ferramentas, análise por aí em diante. Como já vinha dizendo, hoje temos uma surpresa, então não saia daí. Daqui a pouco irei intervir para deixar ficar para si qual é essa surpresa que nós preparamos pensando em você, então não saia daí. Saudações, aqui consigo, professor José. É exatamente isso que a professora disse. Hoje vamos ter a oportunidade de nós aprendermos ainda mais e partilharmos aquilo que é o conhecimento. E mais do que nunca, convido-te para podermos entrar nessa jornada de partilha de conhecimento. Hoje vamos também aprender acerca das ferramentas de recolha de dados. O que são ferramentas de recolha de dados? Ferramentas de recolha de dados são instrumentos ou são alguns instrumentos que nós podemos adotar para poder programar o questionário, a nossa entrevista, para nós podermos fazer de uma forma eletrônica, porque bem é possível isso. E quais seriam esses instrumentos? Primeiro temos o Google Forms. O Google Forms ele é gratuito e é acessível. Então é uma ferramenta recomendável para podermos nós programarmos o nosso questionário. Mas isso acontece depois de nós termos feito o questionário, o roteiro das questões. Nós já colocamos lá na ferramenta, que é para a gente poder programar as questões. Essa ferramenta é de fácil acesso, né? E também é personalizado e também integra Google Sheets e também tem colaboração em tempo real. Significa que ao programar o questionário, ele já te dá resultados em tempo real. Isto é, na medida em que nós programamos o questionário e lançamos para um certo grupo de pessoas que nós teremos definido sobre o procedimento de amostra, o grupo vai poder ter a oportunidade de responder o questionário de forma virtual. Nós podemos fazer a partilha a partir dos e-mails e os inquiridos vão poder responder. E essa plataforma, essa ferramenta, já traz um relatório das respostas, ou seja, faz uma condensação das respostas. E nós já vamos ter a oportunidade de poder aceder às respostas que os inquiridos terão dado. E isso facilita o processo de coleta de dados. Isto é, ele dá os resultados que nós esperamos em tempo real, ao invés de ser um processo manual, um processo lento que leva muito tempo assim, de nós às vezes termos que nos deslocar para um sítio distante. Nós já fazemos a coleta de dados de uma forma muito rápida. E para além dessa plataforma, temos também o Microsoft Forms. O Microsoft Forms também funciona da mesma forma e tem facilidade de uso. E também nós, nessa plataforma, devemos proceder da mesma forma, no sentido de primeiro nós organizarmos as questões, depois lançar dentro da plataforma. Para além das ferramentas, nós temos já
o processo de análise de dados. Isto é, após a recolha de dados, seja com base nas ferramentas, ou seja, com a presença pessoal, com os inquiridos, nós temos a fase de análise de dados. O que é isso de análise de dados? Análise de dados é a fase já do relatório, isto é, nós já temos os dados disponíveis e devemos analisá-los. E essa fase é designada de análise de dados. Quais são os dados referidos? São os dados que nós coletamos, mas há alguns pormenores ou alguns procedimentos a ter em consideração para se fazer a análise de dados, porque não é só ter os dados disponíveis, mas sim há necessidade de pautar por alguns procedimentos, algumas técnicas de análise de dados. Então, esse processo só decorre quando nós termos os dados disponíveis. Sem os dados disponíveis, não podemos avançar com o processo de análise de dados. Atenção, quanto a esse processo, os dados não podem ser feitiços. Devem ser dados reais a serem analisados. Então, devemos garantir que a fonte de dados seja real e seja referenciada na parte de análise de dados. Então, é simplesmente isso que devemos ter em consideração antes de proceder com a análise de dados. E quais são essas técnicas de análise de dados que estive a fazer menção? Uma das técnicas de análise de dados que é muito, mas muito usada é a técnica de análise de conteúdo, de autora Berden, e essa técnica é muito adotada porque ela facilita na organização dos dados. Vamos supor que eu fui dirigir um inquérito no grupo-alvo, que é a minha amostra, e depois trouxeram aquilo que são as respostas. Com base na técnica de análise de conteúdos, eu organizo as respostas de acordo com a finalidade do estudo e de acordo também com a natureza das respostas que deram. Então, através dessa técnica, eu tenho como organizar as respostas dos meus inquiridos de modo que eu possa obter os resultados viáveis e mais próximos aos meus objetivos, mas, sobretudo, apoiando-me ou assegurando-me na técnica de análise de conteúdo. Para além dessa técnica, temos também a estatística descritiva simples. Ou seja, posso me apoiar também da técnica descritiva, de estatística descritiva. O que é essa técnica? A técnica descritiva, ela muito mais descreve, pode ser dados demográficos dos inquiridos, em forma de tabelas, em forma de gráficos, e eu já trago a sumarização daquilo que são os dados recolhidos. E a partir das tabelas, que são as ilustrações, nós vamos poder nos comunicar com aquilo que os inquiridos terão respondido. Vamos supor que eu possa programar o inquérito e eu queira ter aquilo que são as respostas dos inquiridos. E eu faço uma categorização das respostas. Vamos supor que eu queira dirigir um estudo sobre o nível de satisfação dos alunos com um certo método que o professor usa dentro da sala de aula. Então, eu posso dirigir questões, Questões fechadas, neste caso, em que os alunos vão poder colocar X onde mais eles acham melhor que se encaixa a resposta deles. Vamos supor que escrevo mais ou menos, menos, muito bom. Isso é um método. Neste caso, eu posso trazer já as respostas de uma forma sumarizada. E essa forma sumarizada é trazida já em gráficos. Mas, atenção, há gráficos específicos para cada tipo, para cada natureza de dados ou informações. Então, há vezes em que eu vou usar gráficos circulares, gráficos de barras, gráficos de colunas, dependendo da natureza de informação que eu estarei a pretender sumarizar ou representar
naquele tipo de gráficos. Então, para além da estatística descritiva, temos a estatística inferencial. O que é isso de estatística inferencial? A estatística inferencial muito mais trabalha com as hipóteses. Isto é, num estudo quantitativo, que é mais recomendável ou é obrigatoriamente recomendável, ou seja, pode não ser obrigatório, mas por alguma razão, né? Por exemplo, estudos de economia, nós podemos pretender em algum momento avaliar um certo bem, ou vamos poder avaliar, por exemplo, o impacto do IVA. Para além da estatística descritiva, nós temos a estatística inferencial. A estatística inferencial também é recomendada para análise de dados, mas dados quantitativos, não qualitativos. Porque essa estatística já trabalha com dados numéricos, dados quantitativos ou quantificáveis. E dessa forma, a natureza das variáveis também obriga que sejam quantitativas. Então, essa estatística ela ajuda muito mais na obtenção ou na testagem de certas hipóteses. Então, trabalhando com dados quantitativos, nós vamos poder usar alguns softwares para poder fazer essa testagem, alguns testes, né, estatísticos. Tem lá intervalo de confiança, tem teste de hipóteses, tem vários outros testes que nós podemos fazer de modo que a gente possa testar certas hipóteses sobre algum certo problema, sobre algum certo cenário que nós identificamos dentro de um contexto. Então, quais são esses softwares que nós podemos usar para poder fazer análise? Temos o SPSS, temos o RStudio, temos Python, temos Stata, temos o Excel. Tem algumas limitações, é recomendado, mas tem algumas limitações. Então, nos apoiamos desses softwares, tem mais e mais para podermos fazer essa análise inferencial. Bom, além de técnicas, nós temos alguns métodos que podemos adotar na fase de análise de dados. Neste caso, temos o método indutivo. O que é o método indutivo? O método indutivo auxilia muito mais na generalização das conclusões. Isto é, a partir do método indutivo e com aquilo que nós temos como respostas dos inquiridos sobre algum critério de seleção de amostra que nós teremos aplicado, nós, a partir do método indutivo, poderemos concluir ou poderemos generalizar para o contexto global, às vezes, sobre o cenário que nós estamos a estudar. E também temos o método comparativo. O método comparativo serve muito mais para nós compararmos alguns factos, alguns fenômenos. Vamos supor que numa certa empresa se adotou uma estratégia. Nós queremos, se calhar, analisar a produtividade daquela empresa antes da adoção daquela estratégia e depois. Então, nós podemos nos assegurar com o método comparativo e também podemos usar ou optar por esse método quando estamos para comparar cenários de dois países, de duas regiões, e nós podemos adotar o método comparativo. Para além do método comparativo, temos também o método histórico. O método histórico é um dos métodos também que é usado mais para podermos sustentar alguns registros históricos, para podermos referenciar alguns dados registrados no passado sobre o estudo ou sobre a temática que nós queremos abordar dentro do nosso estudo. Para além da fase de análise de dados em si, temos aquilo que se chama de triangulação de dados nas metodologias de pesquisa. Portanto, o que é isso de triangulação de dados? Porque às vezes é necessário desvendar isso, porque há quem talvez
por questão mesmo de compreensão ou por questão de entender o termo triangulação numa dimensão elevada ou numa dimensão não compreensível, pode pensar que é algo muito, mas muito difícil. Então, triangulação de dados, meus caros, é simplesmente a combinação de todos esses métodos. É o procedimento de seleção e combinação desses todos os métodos, de modo que a gente alcance aquilo que são os nossos objetivos e teste aquilo que são as nossas hipóteses e solucione o problema que nós queremos solucionar com base no nosso estudo. Portanto, essa triangulação de dados, que tipo de dados nós vamos triangular? Os dados, ainda continuo dizendo, são aqueles dados que nós recolhemos lá na pesquisa do campo. Então, esses dados precisam serem triangulados. Então, ao termos os dados disponíveis, nós vamos fazer um diálogo com os autores. Esses autores devem serem exatamente autores do referencial teórico, ou seja, devem fazer parte da nossa revisão da literatura. Então, esses autores irão serem, vamos fazer um cenário de diálogo ou cruzamento dos dados que nós recolhemos com as ideias dos autores. E para além do diálogo, temos a análise de conjuntura. A análise de conjuntura também é um dos métodos que visa associar toda a revisão da literatura que nós fizemos, todas as consultas que nós fizemos, numa única perspectiva ou numa única linhagem. Nós vamos verificando os estudos que já foram feitos sobre a temática e depois vamos associar tudo. E para além dessas técnicas, temos também documentos, temos também observação, como a entrevista, como havia dito antes a minha colega. E também nessas técnicas há necessidade sim de nós sabermos como é que podemos fazer a triangulação desses dados. Triangulação no sentido de processo de seleção de métodos e técnicas, para que possamos de facto alcançar aquilo que são os nossos objetivos de estudo e solucionar o problema. Por exemplo, temos um tema que de natureza remete-nos a uma pesquisa documental. Qual é outra técnica, por exemplo, que pode combinar por uma razão metodológica para que possamos alcançar aquilo que é o nosso objetivo? Podemos nos apoiar com a observação também, assim como a entrevista. Então, depois de nós termos esses todos elementos que são cruciais ou essenciais para a triangulação de dados, nós vamos poder também fazer o cruzamento com o referencial teórico, como havia dito antes. Então, é dessa forma, meu caro, que se triangula os dados, não fica aí constrangido ou se apoquentando ou com um espanto dentro de si, sem saber, afinal de contas, em linguagem metodológica, o que é isso de triangulação de dados. É simplesmente um procedimento de escolha ou seleção de técnicas de forma combinada, de modo que a gente possa alcançar as nossas metas ou os nossos objetivos. Eu termino por aqui e convido-te para que permaneça, pois a professora, como havia prometido, volta para que anuncie assim a grande surpresa. Estamos juntos e até já. Pois é, professor José, promessa é dívida, então estamos aqui, ou estou aqui novamente para revelar para si qual é a mega surpresa que foi preparada pensando especialmente em você. Temos aqui um cronograma que a partir da quarta-feira é que é o início da nossa jornada rumo aos 30 dias de elaboração da sua monografia. Este cronograma, há que realçar
que é para aquele estudante que já possui um projeto que foi aprovado, porque a partir de um projeto aprovado é que é possível se definir um cronograma que vai te permitir elaborar a sua monografia num prazo estabelecido de 30 dias. Deixa eu só explicar aqui para você em que consiste, ou qual é o início da nossa jornada e esse cronograma, como é que irá se efetivar para a realização do seu estudo. Bem, a nossa jornada irá começar no dia 2 de outubro, neste caso, numa quarta-feira, que será o início da nossa jornada. E a partir daí que vamos começar a contar os 30 dias de elaboração da sua monografia, onde logo na sexta-feira nós temos que criar condições para que possas submeter o credencial para autorização, neste caso, para a recolha de dados. Cabe realçar que neste processo também vamos te dar diretrizes de como elaborar um credencial. Há casos que o estudante na sua instituição já tem ali uma minuta, um template que vai usar para submeter o pedido. E enquanto aguarda para que o credencial saia, né, para que tenha essa autorização, o estudante que quer elaborar a sua monografia em 30 dias, é claro que não irá ficar sentado. Não. Uma vez que falei para você logo na nossa primeira aula que existe uma diferença entre projeto e monografia. Desde o momento que já tens um projeto aprovado, há necessidade de reestruturar partindo do princípio que já estamos diante de uma monografia. Em que consiste essa reestruturação? Então, no sábado da primeira semana, nós iremos pegar o primeiro e o segundo capítulo e vamos fazer a modificação dos verbos que se encontram no primeiro capítulo, porque nós sabemos que lá estamos a fazer uma previsão do que nós iremos fazer, mas partindo do princípio que já estamos diante de uma monografia, temos que mudar os verbos para o passado, para o pretérito perfeito. Vamos fazer essas modificações na introdução e na revisão da literatura vamos enriquecer, porque estávamos num projeto, então só eram questões de definir qual é a teoria que vai nortear nosso estudo, por aí em diante, mas na monografia já temos que enriquecer, o nosso trabalho precisa ser robusto. Depois de ter mexido, né, o primeiro e segundo capítulo durante o final de semana, porque o estudante que quer defender este ano não fica folgado no sábado e no domingo. Vamos, segunda-feira, ter encontro com o tutor para que possa ter o aval dele, porque não podes também avançar nas cegas. É necessário que o seu tutor possa te dar norte, sim, estás num bom caminho, e eu tenho a certeza que aquele estudante que participou das aulas nesses 3 dias, com certeza estará no caminho certo. Então, terça-feira nós já temos o credencial. O que nós vamos fazer? Vamos começar a interação na quarta-feira com o nosso estudo de caso. Por que temos que ter essa interação? Temos que partir do princípio que na fase do projeto nós já visualizávamos onde que vamos colher os dados. Há casos que, quando submetes o pedido, não tens a aceitação para colher os dados. Mas se fores uma pessoa que já vinha se familiarizando com a empresa, já conhecem até a sua cara, porque vem lá procurar saber como é que funcionam as coisas, quem sabe até consegue uma facilidade com seu credencial lá, a rapidez e flexibilidade na disponibilização dos dados. Então, todo esse período, enquanto aguarda credencial, aguarda por motorização, como venho mencionando, não ficamos parados porque nós temos um objetivo. Depois temos o encontro na sexta-feira, que é para apresentar as correções, porque o tutor, sabemos que teve um encontro, é claro que ele pode ter sugerido algumas melhorias. Então, na sexta-feira, tem esse encontro para apresentar as melhorias que foram feitas no seu trabalho. E no sábado, que não é um dia de descanso, irá pegar no capítulo 3. E olha que na retificação, na transformação do projeto para a monografia, o capítulo 3 é o crucial, porque vinhas prevendo algo, mas na interação com o campo podes ter percebido que não, se calhar a ferramenta ideal para colher os dados não é o inquérito, mas sim a entrevista. Então tem que fazer essa transformação e também tem que fazer a modificação dos verbos. Vamos supor que havias previsto uma amostra de 50 colaboradores, mas na interação com a empresa não percebeu que não. 3 colaboradores sêniores já são suficientes, então tem que fazer essa modificação.
E depois de ter feito essa modificação, continua a interação com o caso de estudo, continua tendo esse encontro com o tutor. E a parte muitíssimo importante, vamos correr para o dia 25, numa sexta-feira, neste caso da quarta semana, onde tens acesso aos dados. Tem acesso aos dados e mãos de obra. No sábado, neste caso, com os teus dados concedidos, é necessário fazer uma limpeza dos dados. Se você fez, por exemplo, uma gravação em áudio, é claro que nem tudo que você gravou lá é imperioso que esteja no seu trabalho. Então, vai tirando ali o joio do trigo, fazendo essas separações todas, de maneira que nós possamos ter aqueles que são os dados essenciais para a sua pesquisa. Então, terça-feira da última semana, já tendo feito a limpeza, tendo separado e organizado os dados de acordo com seus objetivos específicos, é necessário fazer a análise dos dados. O meu colega, como muito bem explicou, a análise de dados existem várias ferramentas. Você irá escolher, com a nossa ajuda, claro, a ferramenta que é ideal para a natureza do seu estudo e vai fazer a análise. E no dia 30 irá fazer a triangulação dos dados. O meu colega José já deixou muito bem claro, não fique com medo, isso não é coisa de outro mundo, é só usar as ferramentas que você viu que são ideais, com base na metodologia, neste caso, ao seu estudo, e prosseguimos com a triangulação. E o tão dia esperado, o dia 31, que é uma quinta-feira, cumpres o seu prazo de submeter a sua monografia em 30 dias. Fácil e não é impossível. Há quem possa dizer, mas ouvindo parece algo simples. Eu vou voltar a lembrar-te algo. Que o único limite que nós temos é aquele que nós impomos a nós mesmos. Então, a partir de já, tira essa ideia de que não, quando falam parece simples, você é capaz de fazer isso e mãos de obra. Então, vamos fazer aqui uma análise, né? Só para te fazer perceber que isso não é coisa de outro mundo, não é algo impossível. Temos aqui análise SWOT. Acredito que cada um de nós já tenha pelo menos um dia na vida ter ouvido falar acerca disso. Vamos imaginar você neste cenário, quais são as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades e as possíveis ameaças que possas encontrar e como transformar isso de modo que te ajude a ultrapassar esses obstáculos. Vamos às tuas forças. Tu tens um prazo definido, neste caso, que pode ser curto e por ser curto, olha isso como motivação, neste caso, para se focar. Não tens todo o tempo do mundo? Então foque-se. O conhecimento prévio, é claro, você já teve MIC na escola, então já tens aí um conhecimento prévio e com o sprint acadêmico que veio te adicionar mais conhecimento ainda, essa é uma força que você possui. E no que diz respeito às fraquezas, né? É bom reconhecer que não somos bons em tudo, mas também temos aqui as fraquezas que também nos podem ser úteis. A pressão. O curto prazo pode, se calhar, gerar um estresse, ansiedade, a falta de experiência. Sabemos que você é um estudante, se calhar é a sua primeira licenciatura, obviamente, e talvez essa seja a sua primeira licenciatura e se calhar você nunca tenha escrito uma monografia antes, mas eu acho que o sprint já te ajuda, né, no que diz respeito à experiência. Então, as suas fraquezas não são suficientes para te fazer parar. E no que diz respeito às oportunidades, o aprendizado, né, acelerado, acredito que você é capaz de reter informação em bem pouco tempo, e também o desenvolvimento de habilidades. A experiência, neste caso, que nós vamos também transmitir para si, irá ajudar-te durante esse processo. Então, pegue isso como uma oportunidade. Existem também ameaças, obviamente. A exaustão, né? O ritmo intenso pode levar à exaustão física e mental. A qualidade também pode ser comprometida. Nós sabemos muito bem que, por vezes, a pressa ela é inimiga da perfeição, mas nós temos a máxima certeza que consigo será diferente e que a qualidade será diretamente proporcional ao tempo que levou para elaborar o seu trabalho. Acredito que já está convicto de que a sua monografia é possível sim ser elaborada num prazo de 30 dias. Já agora, isso não é uma despedida, fique atento no grupo porque nós iremos atualizar mais informações acerca da nossa jornada que começa a partir de já. Foi um prazer enorme estar convosco e até breve, votos de boa saúde.